Olá pessoal, tudo bem? Começando nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. E antes de eu falar sobre o sistema reprodutor masculino, existem algumas informações que eu gostaria de passar para vocês. A primeira delas é que os sistemas genitais ou sistemas reprodutores, eles têm como objetivo principal produzirem ou permitirem a reprodução, que na verdade vai ser a capacidade que o ser vivo tem de gerar um outro indivíduo da mesma espécie com características semelhantes. Então, costumo dizer o seguinte: se cruzou gato com gato, vai ter que nascer um outro gato, porque é um indivíduo da mesma espécie com características semelhantes, tá? Então, essa capacidade de reprodução, ela é fundamental para que ocorra a perpetuação das espécies. A partir do momento que, vamos supor, os seres humanos decidirem que nunca mais vão ter filhos, a espécie está fadada a acabar, né? Sem a reprodução, não ocorre a perpetuação e a continuação da espécie, tá? Nos seres humanos, a reprodução se dá de maneira sexuada. O que significa isso? Que para que aconteça a reprodução, nós dependemos de células especializadas chamadas gametas. Os gametas são exatamente produzidos por esses sistemas genitais ou reprodutores. Então, nós precisamos, para que aconteça a reprodução sexuada, de um gameta masculino, que é o espermatozoide, e um gameta feminino, que é o chamado ovócito secundário, que é o termo correto, mas vocês popularmente conhecem como óvulo, tá? Então, o tempo todo eu vou dizer ovócito secundário ou óvulo, mas quer dizer a mesma coisa, é o nome do gameta feminino, tá? Então, quando pensamos em sistemas genitais ou órgãos genitais reprodutores, né, nós estamos nos referindo a um conjunto de órgãos que vai ser responsável por produzir os gametas e os hormônios sexuais secundários, que estes hormônios também são bastante importantes. Por exemplo, no caso do sistema reprodutor masculino, o testículo é o órgão responsável por produzir o espermatozoide, que é o gameta masculino, mas além de produzir o espermatozoide, esses testículos também produzem um hormônio chamado testosterona, que dá as características sexuais secundárias. Independente de você olhar para um homem sem roupa, independente de você não estar enxergando os órgãos genitais, devido às características sexuais secundárias, a voz é mais grossa, o pelo é mais grosso, a distribuição de pelos pelo corpo é mais intensa, a voz é mais grave, né? Então, esse homem, ele apresenta uma quantidade maior de massa muscular quando comparado à mulher, não apresentam mamas, pelo menos não tão desenvolvidas, tá? E isso acontece devido a esses hormônios sexuais que dão características secundárias. No caso das mulheres, então nós temos aqui os ovários, que são os órgãos responsáveis por produzir o gameta na mulher, que é o ovócito secundário ou óvulo, e além de produzir esses gametas, esses ovários também produzem hormônios sexuais, que são estrógeno e progesterona, que são fundamentais para dar essas características sexuais femininas. Depósito de gordura na região de glúteos, que é o bumbum, e de mama, tá? Pele mais fina, a voz mais fina, muito menos pelos distribuídos ao longo do corpo e também uma massa magra reduzida em comparação aos homens, tá? Massa magra é tecido muscular. Então, esses órgãos genitais são importantes não apenas para produzir o gameta, mas também os hormônios sexuais que dão as características estéticas de um homem ou de uma mulher, tá? Então, esses órgãos vão permitir que a reprodução aconteça, tá? Então, agora sim, nós vamos começar a falar sobre o sistema reprodutor masculino e numa próxima aula nós falaremos sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Então, começando, esses órgãos genitais masculinos, eles podem ser divididos, né, ou elencados em uma subdivisão que eu vou repassar para vocês aqui agora. A primeira parte diz que gônada é o órgão que é responsável por produzir o gameta. Então, quem é a gônada masculina? É o testículo, já que ele é o responsável por produzir o espermatozoide. Existem também as vias condutoras dos gametas, que são aquelas vias por onde o espermatozoide vai transitar, desde o momento em que ele é produzido, né, lá dentro do testículo, até que ele seja ejaculado para o lado de fora, tá? Saindo pela uretra. Então, vocês podem acompanhar que existem uma série de vias condutoras dos gametas. Nós vamos especificar cada uma delas ao longo da aula.
Temos o chamado órgão de cópula. O órgão de cópula masculino é aquele que vai penetrar na via feminina, no caso na vagina, e vai permitir a liberação dos espermatozoides dentro da vagina. Ou seja, o órgão de cópula do homem é o pênis e o órgão de cópula da mulher é a vagina, tá? E existem também nos órgãos genitais glândulas anexas que são de extrema importância. Glândulas anexas porque elas estão anexas, elas estão associadas ao sistema reprodutor masculino. E essas glândulas, elas são fundamentais para, no caso do sistema reprodutor masculino, para a viabilidade ou sobrevivência desse gameta masculino. Sem o líquido das glândulas anexas, esses homens seriam inférteis, tá? Então são 3 glândulas anexas, elas são chamadas de vesículas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais, tá? E essas glândulas, cada uma delas produz um líquido que tem uma função que é importante para a sobrevivência desse gameta e para que esse gameta consiga fecundar o ovócito secundário, ou seja, permitir de fato que aconteça a reprodução. Dentro ainda dos órgãos genitais masculinos, existem estruturas eréteis. Vocês sabem que o pênis sofre ereção, né? Ele tem uma ereção que, na verdade, nada mais é do que um aumento do fluxo de sangue para dentro dos tecidos que compõem o pênis, tá? Essas estruturas eréteis, então, são tecidos que parecem esponjas. Se você mergulhar uma esponja dentro da água, ela ganha peso e volume. O mesmo acontece com o pênis. Essas estruturas eréteis, que são 3 cilindros de tecidos, que são chamados de corpos cavernosos, são 2 e um corpo esponjoso, esses 3 cilindros parecem um tecido esponjoso, parecem uma esponja que, ao se encher de sangue, aumentam de volume e de tamanho, e isso é o processo de ereção. Tá? Então, o pênis é formado por 3 cilindros de tecidos eréteis, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Tá? Além disso, tem os órgãos genitais externos. Órgãos genitais externos, esse termo significa aqueles órgãos que são visíveis na superfície do corpo. Quando você olha para um homem nu, você consegue identificar o pênis e o escroto. Escroto que, na verdade, é a bolsa que envolve os testículos. Então, quando você olha para um homem nu, o que você está enxergando não é o testículo em si, mas o escroto que está protegendo esses testículos, tá? Bem, então aqui eu tenho uma imagem mostrando a maneira mais simples todo o sistema reprodutor masculino, tá? Então é uma imagem que ela vai ganhando em complexidade à medida que eu vou mostrando as próximas para vocês. Mas vamos lá. Nesse momento eu peço que vocês tentem memorizar cada uma dessas estruturas, porque quando vocês memorizarem todas elas, fica mais fácil, tá? Então, ainda que seja necessário você pausar e repetir essa parte do vídeo por diversas vezes, faça isso até que você consiga colocar todos esses nomes aqui ao redor desta imagem. Então, vamos lá. Começando pelo princípio, né? Esse daqui é o testículo, que vai ser o órgão responsável por produzir os espermatozoides. Esse homem, vocês concordam comigo que ele está de pé olhando para o lado esquerdo, porque o pênis está aqui, o pênis fica na região anterior, então o homem está de pé de frente para cá, para o lado esquerdo, tá? Então, o testículo está aqui e vocês conseguem observar que atrás do testículo existe uma estrutura em forma de C. Essa estrutura em forma de C, localizada atrás do testículo, é chamada de epidídimo, tá? Então, o epidídimo está aqui atrás do testículo. Ainda que você não estivesse enxergando o pênis desse homem, se você estivesse enxergando apenas testículo e epidídimo, você deveria saber que o homem está de frente para o lado esquerdo, já que o epidídimo sempre fica atrás do testículo. Seguindo, a partir do final do epidídimo, sobe um ducto, que é chamado de ducto deferente. Gente, ducto deferente, tá? Então, tem o E aqui, deferente. Ducto ou canal deferente. Então, esse mais comprido aqui, está chegando aqui na região posterior da bexiga, ele é o ducto ou canal deferente. Então, vocês estão enxergando aqui a bexiga e essas estruturas chegando na parte de trás da bexiga, que seriam os ureteres. Então, essa região aqui é a região posterior da bexiga, tá? Então, a gente pode observar que, além do ducto deferente aqui, que termina na região posterior da bexiga, existe uma glândula que é chamada de vesícula seminal. Então, essa daqui é a vesícula seminal, tá? Essa menorzinha que está aqui na região posterior da bexiga. Observem que nesse ponto aqui onde eu estou com a seta, tá?
ocorre a união desse ducto deferente com a vesícula seminal. Esse ponto aqui onde une o ducto deferente com a vesícula seminal, ele forma um ducto chamado de ducto ejaculatório. Então, esse pequenininho aqui, imediatamente antes da próstata, é o chamado ducto ejaculatório. Próstata é essa estrutura aqui, que está localizada abaixo da bexiga, conforme eu já havia mencionado para vocês na aula anterior. Então, esse ducto que está formando a partir da união aqui do ducto deferente com a vesícula seminal, quando eles se unem, ele é chamado ducto ejaculatório e ele tem o trajeto basicamente todo dele passando por dentro da próstata. Ele se une do lado de fora, mas passa todo ele por dentro da próstata, tá? Então, a próstata é a segunda glândula anexa, lembrando que a primeira é a vesícula seminal e a terceira e última seria essa aqui pequenininha, chamada de glândula bulburetral, essa, tá? Então, vocês podem perceber que vesícula seminal, próstata e glândula bulburetral. E da aula anterior do sistema urinário, vocês se lembram que a partir da bexiga sai uma estrutura que é a uretra. Então, a gente não está enxergando ela inteira aqui nessa imagem, mas aqui para baixo da próstata, vocês estão enxergando um ductozinho que é a uretra, tá? Que também está passando por dentro do pênis e está marcada aqui, ó, uretra, tá? Além, então, da próstata, glândula bulburetral e da uretra, existe o pênis. E o pênis ele é dividido em dois tecidos eréteis, como eu comentei com vocês. O chamado corpo cavernoso e o chamado corpo esponjoso. Então, vocês estão vendo esse aqui menorzinho, esse que está em cima, é o chamado corpo cavernoso do pênis. Tem dois, só que como a gente está enxergando o homem de lado, é um de um lado e o outro do outro. Então, a gente só enxerga um aqui. Mas esse de cima é o corpo cavernoso. E esse de baixo, onde tem essa dilatação que é a chamada glande do pênis, que é o termo técnico para a cabeça do pênis, então a glande do pênis, ela faz parte da dilatação aqui, ó, desse corpo que é chamado de corpo esponjoso do pênis, tá? Então o corpo esponjoso do pênis é maior e é onde tem a glande, quando comparado com o corpo cavernoso. Então, só vou apontar todos eles aqui de novo, novamente. Ó. Testículo, atrás dele o epidídimo, saindo do final do epidídimo tem o ducto deferente, que chega até a parte de trás da bexiga, essa é a vesícula seminal. O ducto deferente se une com a vesícula seminal e forma um ducto que passa praticamente inteiro por dentro da próstata, que é chamado de ducto ejaculatório. Então, essa é a próstata, essa é a glândula bulburetral. Saindo de dentro da bexiga existe a uretra, que é uma estrutura também pertencente ao sistema urinário, que a gente já estudou bastante. E aí, vocês podem perceber que por dentro do pênis está passando a uretra. E aí, essa parte, esse tecido erétil do pênis aqui, é chamado de corpo cavernoso, enquanto que esse aqui é chamado de corpo esponjoso, esse de baixo mais comprido. E a glande do pênis é essa parte dilatada aqui desse corpo esponjoso, tá certo? Bem, então tentem imensamente memorizarem essas informações antes da gente seguir para a aula, tá? Porque se vocês memorizarem isso daqui, fica muito mais fácil de entender depois. Então, aqui eu tenho uma imagem que agora ela já está um pouco mais complexa do que aquela anterior, né? Então, vocês estão enxergando que eu gosto sempre de comentar sobre essa figura, porque essa estrutura óssea aqui, ó, seria onde ficaria localizada aquela cartilagem, a sínfise púbica. E aqui está escrito que é a bexiga, então tomem sempre muito cuidado com as imagens que vocês pegam na internet, com o conteúdo que vocês buscam. Busquem sempre em livros, artigos científicos, locais onde vocês tenham convicção e muita certeza do conteúdo que vocês estão estudando, tá? Então, que tenha realmente reconhecimento. Então, isso daqui não é a bexiga, obviamente, que seria o osso pubis, onde fica aquela cartilagem sínfise púbica. Essa é a bexiga. Aí, o que a gente consegue visualizar do sistema reprodutor nessa imagem? Tem aqui, então, o testículo, atrás o epidídimo. Então, esse homem está de frente para o lado direito agora. Saindo do final do epidídimo tem o ducto deferente aqui, ó, passando pelo lado da bexiga e terminando atrás dela. Essa parte aqui que vocês estão enxergando é a vesícula seminal, também atrás da bexiga aí, tá? E aqui embaixo da bexiga tem a próstata. Vocês estão conseguindo enxergar a uretra saindo aqui de dentro da bexiga e descendo aqui em direção à saída do meio externo.
Então, essa é a uretra. E aí vocês estão observando que aqui é a próstata e esse é o pênis, sendo que aqui em vermelho um pouco mais escurinho tá o corpo cavernoso do pênis e esse que está um pouco mais rosado, ele é o corpo esponjoso do pênis. Mas observem que é uma imagem que não está com tanto detalhe, tá? Vamos passar para essa do lado de cá. Mais uma vez, a gente está enxergando e aqui a gente enxerga uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu preciso chamar a atenção dela para a próxima imagem, tá? Então, observem que testículo e epidídimo aqui atrás, saindo do epidídimo e subindo o ducto deferente, atrás da bexiga está a vesícula seminal. Observem agora nessa imagem que isso daqui é a próstata e que por dentro da próstata, além de estar passando a uretra, vocês estão enxergando aqui um ductozinho, ó, que está passando todo por dentro dela, que é o chamado ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório é esse aqui que eu comentei com vocês, que é formado da união do ducto deferente com a vesícula seminal. Esse pequenininho aqui, ele passa por dentro da próstata, tá? Então, como eu havia mencionado com vocês. Mas na próxima imagem vai ficar melhor para a gente visualizar, tá? Então, tá aqui a próstata com o ducto ejaculatório aqui e aqui o pênis com mais palha aqui o corpo cavernoso e esse maior de baixo aqui o corpo esponjoso. Agora vamos visualizar o que seria uma imagem real, né? Uma imagem de uma peça anatômica real, que vocês inclusive estão acostumados a visualizar essa imagem aqui olhando para o sistema urinário. Mas olha só, essa é a sínfise púbica e atrás dela se encontra a bexiga. Da bexiga sai uma estrutura que é a uretra, e observem que a uretra também faz parte aqui do sistema reprodutor masculino. Aqui nessa imagem a gente consegue enxergar aqui a divisão do escroto, porque o escroto ele tem como se fosse um saquinho com uma divisão no meio, tá? Onde tem um testículo do lado direito e um testículo do lado esquerdo. Então, nessa imagem aqui, o que vocês estão enxergando é o septo, é a separação de um testículo com o outro, tá? Então, é o septo do escroto, é essa parte que separa o testículo direito do esquerdo. Então, aqui vocês observem que vocês não estão enxergando em si nem o testículo e nem o epidídimo, que seria observado dessa maneira aqui. Então, se vocês não estão enxergando o testículo com o epidídimo, é porque o que vocês estão enxergando aqui é o escroto, tá? Então, nesse caso, é o septo, é a parte que separa um testículo do outro. Bem, então a gente não está enxergando aqui nem o testículo, nem o epidídimo. Detalhe, não estamos enxergando o ducto deferente, porque o ducto deferente, como vocês podem ver nessas imagens, eles passam pela lateral da bexiga, tá? E nessa imagem foi feito um corte sagital e removeu uma das laterais. Então, vocês não estão enxergando a lateral da bexiga para poder enxergar o ducto deferente nela, tá? Então, o que mais que a gente pode ver nessa imagem do sistema reprodutor? Então, aqui na parte de trás da bexiga, vocês se lembram que existe a vesícula seminal. Além do ducto deferente, tem a vesícula seminal. Então, esse saquinho que você está enxergando aqui, aberto, ele é a vesícula seminal, tá? E aí vocês lembrem que a vesícula seminal une com o ducto deferente para formar esse canal, que é o ducto ejaculatório, que passa por dentro da próstata. Então, olha nessa imagem aqui, olha aqui dentro da próstata, nesse local que eu estou apontando, tem um ducto fininho. Esse ducto é o chamado ducto ejaculatório, tá? Então, o ducto ejaculatório passa por dentro da próstata aqui. E aí, essa daqui é a uretra, tá? Que está passando aqui pela próstata. Esses aqui são aqueles músculos do assoalho da pelve que eu comentei na aula anterior, os músculos esfíncteres, e isso daqui é o pênis, com essa parte sendo o corpo cavernoso e esta aqui de baixo sendo o corpo esponjoso. Então, nessa imagem fica bem nítido que a uretra passa por dentro do pênis, mas especialmente ela passa por dentro do corpo esponjoso do pênis, tá? Pessoal, então, esse é o primeiro vídeo que eu tenho para deixar para vocês. Começaremos a falar sobre cada uma das partes do sistema reprodutor a partir da nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, tá bom? Um abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição.